Olá, Deus abençoe a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui com Lalo Clay no Vale do Sossego, Vida Verde. E hoje eu falei pro meu neto assim, né? Fiz o café, daí voltei. Fiquei no máximo estourado lá uns 15 minutos a mais, mas eu falei pro meu neto assim: hoje eu vou dormir até meio-dia, ou pelo menos até umas 10 horas. Só que aí o meu cérebro é cheio de expertices e de vontade de não ficar parado lá na cama, que não ia ganhar nada com isso, a não ser esmurecer cada dia mais o meu corpo e a minha mente. Aí senti uma força vital brotando dentro de mim, falando sobre como tem dia que você acorda desimportante e outro dia você acorda tão importante. E para falar sobre isso, eu queria primeiro falar um pensamento meu, meu pensamento mesmo, aqui sobre dias melhores virão. Não é sobre a música, não é sobre uma frase de milênios, não é sobre isso, é sobre você se compreender que dias melhores virão, sim, sempre virão. Ontem eu acordei totalmente desmotivada, aí eu procurando motivo para me empurrar, né? Como eu falei para vocês, além dos probleminhas de saúde que de vez em quando pega a gente assim, né? E eu creio, deixa eu pegar uma aguinha, gente, que começa aquele pigarro. Essa luz que vocês estão vendo ali é a luz do sol, viu? Que tem uma janelinha que na verdade é virada pro vizinho. Talvez um dia eu tenha que mudar, né? Ó, que é lá naquele quartinho que eu disse que eu vou fazer meu estúdio. Já está pronto, de certa forma. Mas falta mais organizar as paredes para que pareça realmente um estúdio que me dê até mais ideias, né? Sobre como eu me me pôr como a Cleide da plateia mesmo, né? Começar a agir como a, meus discursos como se fosse de plateia original mesmo, né? Daquela plateia perfeita que Deus me deu. Eu vou tirar um pouquinho o óculos, vou deixar para colocar o óculos quando eu for ler. Mas ele tá bem embaçado, gente. E acho que eu vou ter que dar um jeito nisso. Não sei se é o grau do que tá piorando, eu não sei o que tá acontecendo. Mas ele tá embaçando demais para ler. Você vê que eu passo um tempão confundindo as letras, né, na hora de falar a palavra, de ler. E isso me deixa um pouco assim, constrangida de certa forma, mas né, acontece nas melhores famílias. Bom, então hoje o que ele acordou assim? Com a vontade, sabe? Com aquela sensação de pessoa importante. E se eu não for para ninguém nessa vida, eu me sinto. Eu me sinto importante por o tanto de causa que já ganhei nessa vida, por o tanto de situações que já reverti nessa vida e por o tanto que persisti de continuar em algo que eu acreditava que estava difícil, mas que eu acreditava que um dia ia acordar melhor, que ia acordar diferente, que ia acordar transformado, né? Mas tenha cuidado também com aquilo que você acredita que vai ser transformado, que você pode estar se enganando, enganando você mesmo. E tem coisa que você pensa que vai melhorar e pode tomar todo o seu tempo, que você poderia estar vivendo outra coisa melhor, em vez de estar esperando as coisas melhorarem, você comece a melhorar a sua situação. Não fique esperando alguém chegar para você conseguir empurrar algo que você acha que só com a turma que você consegue tirar ali do canto. Muitas vezes você consegue sozinha, claro que com muita cautela, né?
Claro que com muita cautela, muita segurança, de preferência, observar, você aguenta mesmo? Você dá conta, né? Não vai te machucar, não vai te ferir, não vai te causar um dano maior do que ele tá ali quietinho lá no canto dele, né? Sem ser empurrado. Tudo isso tem que ser medido, né? Tem que ser a base de usar a sua sabedoria, sua inteligência e seu lado espiritual, confiante no Senhor, de dias melhores. E hoje o tema é esse. O tema é sobre dias melhores, que tem dia que você tá assim, desmotivado, que você não tá afim de nada. Eu falo para vocês uma coisa. Eu não quero continuar só repetindo que eu não tô mais gostando. Eu não gosto. Aliás, eu acho que eu nunca gostei de estar passeando em praça só, de ir em algum lugar só. Eu não gosto. Eu acho que eu já falei isso para vocês, né? Já superei. Já tive que ir. Eu já tive que entrar num ônibus com 13, 14 anos, porque naquele tempo não tinha, em 87, 88, ainda não tinha a lei da proteção da criança e do adolescente. Então, meus patrões me colocavam num ônibus. Daqui para Salvador, que são 400 quilômetros. Aí alguém me pegava lá na rodoviária. Então eu já viajei sozinha, mesmo com pouca idade, mesmo enfrentando minha fobia. Porque, gente, é onde eu falo, o pigarro tá incontrolável. E haja raciocínio para dar uma pausa, mas eu enfrentei minhas fobias, meus medos desde criança. Não porque eu queria, mas porque eu era empurrada, sabe? Você tá na beira de um abismo, você não tem coragem de pular. Mas se você vai ter que pular, alguém vai te empurrar. E eu digo que nem todo abismo, no final, na estrada do abismo, nem todo abismo realmente é aquele abismo. Muitas vezes você tem que conhecer um pedaço dos penhascos da vida para você voltar forte, voltar, talvez não curada, mas com mais coragem de enfrentar a vida. E por não ter, naquela época, proteção à criança e ao adolescente, eu já viajava só. Eu era trabalhando, viu? Era doméstica numa fazenda e servia os patrões também na capital. Cuidava da casa deles na fazenda e também servia na capital. Era eu e mais umas duas empregadas na época. Aí uma era minha prima e era muito gostoso. Às vezes a gente se encontrava lá em Salvador, as duas, mas aí levava uma para trazer outra. A gente ficava aqueles dias, finais de semana ou uma semana juntas, botava as fofocas em dias. Depois uma voltava para o interior e assim ficava trocando. E às vezes dava certo da gente ficar todo mundo na roça também, no interior. E isso, naquele tempo, eu tinha um sonho. Acho que minha prima também junto comigo, da gente um dia brilhar, né? Ter algo profissional que não fosse ser doméstica. Aquele sonho de um dia ficar rica, ter sucesso em uma profissão, podia ser de artista, podia ser qualquer outra profissão, mas a gente tinha um sonho de melhorar de vida, né? E talvez não foi exatamente como sonhamos, mas também não ficamos na mesmice, porque tínhamos um sonho e acreditamos nele. Hoje ela é faz muito sucesso no trabalho dela, é bem, vamos dizer, aprendeu a empreender, é uma grande empreendedora e, e é resolvida, desembaraçada para conversar. Ela também ela já fez canal no YouTube, ela é tipo ensinando, o canal dela é ensinando, eu não sei direito o que é, depois eu descubro, mas ela também tem um canal no YouTube, mas eu acredito que eu não me envolvi, né, para ver, porque o dela é ensinando, é como se ela fosse professora no canal. Não sei se é artesanato, são receitas, eu não me interessei, mas eu não sei também se ela desistiu, se ela continua,
Mas essa mesma prima da minha pré-adolescência, da minha infância, ela também se desenvolveu, glória a Deus. E aí você fala assim, Cleide, de 1 a 10, quanto você dá para o seu desenvolvimento de, de, de pessoa mesmo, de personalidade e, e para o seu desenvolvimento profissional? Eu daria uma nota máxima, sim. Hoje eu acordei importante, então eu não vou dar 8,5, 7, nem 9. Eu vou dar nota 10. Eu desenvolvi, sim, o máximo que eu pude. E claro que eu tenho potencial para muito mais. Tenho potencial, eu só não usei, eu só não bati nas portas certas, não aproveitei as oportunidades para eu ser mais ainda do que o que eu sou hoje. Aí você fala assim, tem gente que vai dizer o quê que é? Eu sou uma pessoa que amadureci diante, como eu disse a vocês, sendo empurrada nos penhascos da vida, coisas que eu não tinha coragem, coisas que eu não sabia se ia dar certo, mas a vida me empurrou. A vida me empurrou para cima das coisas que tinha que dar certo na minha vida, que tinha que acontecer na minha vida. A vida me empurrou, me encorajou. Deus me encorajou. O Espírito Santo me levou a viver, mesmo com medo, mesmo sem entender muito bem, mas a vida me empurrou para eu acontecer. E quando eu quis um sonho e ele demorou de acontecer, eu não parei. Eu não fiquei lá murmurando porque o sonho não estava acontecendo naquele tempo que eu queria. Mas eu fui buscar conhecimento para como eu ia realizar aquele sonho, né? Eu não desisti, continuei falando com os anjos, com o santo, com Deus, com todas as energias, o magnetismo dessa vida que me ajudasse, que tudo que eu sonhei eu queria ser antes de partir, antes de sair aqui do plano terrestre, né? Do plano da terra, do plano de viver aqui nesse corpo, nessa família e nessa época. Eu gostaria de realizar meus sonhos, sim, e eu, em momento nenhum, por mais fraca que eu me senti, eu não desisti de nenhum deles. E quando todo mundo pensou que eu tinha desistido de tudo, eu estava ali, ó, buscando conhecimento, lendo a Bíblia, acreditando nos passos que viriam. Aquele que não deu certo aquele dia, se não deu certo, eu ingressar naquela faculdade que eu queria. Eu não desisti de ter o conhecimento, o que aquele povo estudava lá, sobre o que eles falavam tão diferente da nossa vida aqui fora. E eu não parei. E eu não tinha vergonha de perguntar quem sabia mais do que eu. Eu não tinha vergonha de estar especulando nos dicionários da vida e nas pessoas que sabiam mais do que eu. Eu nunca me senti inteligente o suficiente para ficar me metendo em conversas, fingindo que estava entendendo sem entender ou não. Eu dava meu tempo, eu perguntava, eu dizia que eu ainda não tinha conhecido aquele assunto. Isso tudo é um caminho para você chegar onde você quer. Porque se você finge que sabe, uma hora você vai se dar mal. Uma hora vai ficar só você lá para resolver aquele problema e você vai dizer: eu podia ter sido humilde de perguntar, de querer saber mais, de conhecer mais sobre o assunto, para hoje eu dar conta de fazê-lo. E não deixe tudo para a última hora. Enquanto você não realiza aquele sonho excepcional, que você acha que não é, nossa, que é extraordinário, que é muito difícil, enquanto você espera para realizar o extraordinário, vá fazendo o que você acha possível, as suas capacidades do momento, a sua situação do momento, a sua oportunidade do momento, agarre. Porque às vezes você pensa assim, não, eu já tinha que estar lá. Não, você tem que trilhar uma estrada. Ninguém atravessa os obstáculos sem pulando situações. Tipo, você não tem a opção pular. Pula essa etapa. Não, a trajetória da vida não tem negócio de pular, não. Você até pode pedir ajuda aos universitários, como eu já disse.
mas pular etapa a vida não permite. Enquanto você não chega naquela etapa, você vai planejando como você vai passar por ela. Vai estudando como você vai passar por ela, para que você tenha mais sucesso. E não se preocupe se não tiver sucesso para passar seus obstáculos da vida. Não se lamente, não fique murmurando, não perca tempo murmurando sobre um obstáculo que deu trabalho de você ultrapassar. Porque são muitos livros de pessoas que chegaram onde queria, de pessoas que venceram, né? Que acreditaram no seu sonho e chegaram lá, mas eles nunca disseram que foi fácil, que foi rápido, que foi assim, um passo de mágica, não. Sempre disseram que teve dia que chorou, que teve dia que passou fome, que teve dia que passou frio, que teve dia que não teve carona, foi a pé. E sempre contaram que teve dia sim que pensou que não ia levantar mais para continuar o sonho. E assim também foi a vida de Laluzinha. Teve dias que eu dizia, Senhor, não vou mais aguentar. Mas o Senhor me dava uma energia no outro dia. Sempre existe. Amanhã será um novo dia. Amanhã tudo pode acontecer de melhor para você. Não se desespere, não se desanime, não desista de você. Os obstáculos, eles existem. Eles são tão fiéis quanto a vitória, porque não dá para chegar lá no pódio sem passar por as dificuldades. Até porque que glória você teria, né? Que glória você teria. Você vai estar com um prêmio sem glória. Você vai estar com um prêmio tipo roubado, vamos dizer assim. O que você foi trapaceiro. Quando você não passa. Eu acho que o maior fracassado é esse. É o que ganha fazendo, derrubando aqueles que estão lutando na estrada, que estão vencendo obstáculos, aquele que passa, que você está indo a pé e ele vai fazer o mesmo percurso, o mesmo caminho, e ele passa num carro veloz por você. Eu acho que você não deve se comparar a essas pessoas que são trapaceiros. Se compara às pessoas que realmente passaram por as páginas difíceis da vida e superaram e chegaram ao pódio. E eles têm honra e têm glória e têm mérito, né? Isso que é gostoso. E hoje eu acordei assim e falei, eu sou importante. Eu sei o quantos pesos eu já carreguei. Eu sei que teve dia que eu achei que eu não ia conseguir dar um passo sequer. E eu caminhei quilômetros. Porque Deus me permitiu, porque minha fé me levantou, porque eu acreditei em mim e porque eu decidi que eu ia vencer, que eu ia ser vitoriosa. Aí muitos perguntam assim, por que eu me acho, né? Que milhões você tem para apresentar sobre suas glórias, sobre suas vitórias, sobre seu mérito, sua honra. Se eu fosse mostrar para vocês o tanto de situações que eu me senti honrada por Deus. Milhões não ia descrever a minha história. Aliás, acho que nem bilhões ia descrever a minha grandeza de alma e de gratidão e de realmente se sentir com honra e mérito e glória, né? Que isso é o que deixa você pensar que que vão existir, sempre vão vir dias melhores, que vai acontecer dias melhores, que vai ter o dia que você vai acordar mais grata, mais compreensiva, mais corajosa. E como eu ia falando, gente, sobre esse negócio de eu não gostar de estar muito na rua, de na praça, nos mercados, no banco, nem mesmo procurando em hospitais, sabe? Eu estarei em lugares que eu vou ter que estar mesmo para trabalhar, por exemplo.
Mas o melhor lugar do mundo, para minha mente, para eu mesmo, para eu me sentir bem comigo, é o meu lar, é a minha casa. E a solitude, eu não estou fazendo apologia à solidão, a viver só, a se isolar, jamais. Eu acho que tem muitas pessoas, por exemplo, eu quero muita gente aqui, eu quero uma população que eu não dê conta de contar aqui na minha plateia. Claro que eu quero. Não é sobre não gostar de pessoas, é sobre você ter aquele prazer de se sentir às vezes aqui, curtindo aquele momento, tendo a oportunidade de estar conversando com vocês, sem sentir timidez, sabe? Sem ficar preocupada se alguém está ouvindo e dizendo quanta besteira, porque eu escuto muito isso. Isso é mais uma força negativa que eu tenho perto de mim, de pessoas que, em vez de me deixar me soltar mais, falar, nossa, você precisa melhorar em tal coisa, mas você jogou duro em tal. Não, eu não escuto isso. Eu só escuto coisas que puxam. E mesmo assim eu sinto o Espírito Santo, a energia positiva, o eletromagnetismo dessa vida vibrando e dizendo vai sim, continua conversando, que tua plateia vai reagir. Um dia essa plateia vira um gigante, um dia essa plateia acorda, um dia essa plateia perde a preguiça de te aplaudir, vão te aplaudir de pé. Confie. E eu tô esperando. Um dia minha plateia vai ter energia, minha plateia vai vibrar. Um dia minha plateia vai me compartilhar. Um dia minha plateia vai elogiar os meus vídeos. Eu sei que vão. Vai passar um carro de som que vou dar uma pausa. Isso que eu falo, gente, de um dia minha plateia ficar corajosa, ficar me aplaudir de pé, não falo com soberba, não falo com arrogância. Eu não falo essas coisas por arrogância, não. Eu falo porque eu acredito. E eu não posso continuar fazendo meus vídeos sem fé. E claro que tem dia que eu tenho pena de mim, né? Porque se você fosse comparar, você sente pena. Você diz, ai meu Deus do céu, não deu nada. O ponteiro tá lá embaixo. O ponteiro não sobe, o ponteiro não anda, o ponteiro tá parado. O ponteiro emperrou. Mas eu não emperrei. Eu não tô emperrada. Eu não acredito nessa parte. Se tem algo que lubrifica esse ponteiro, eu vou lubrificá-lo. E ele vai rodar com a velocidade tão grande que eu vou me abismar. E eu falo isso porque eu tenho fé no que eu faço. Tenho fé no que eu acredito. E o que eu falo não é besteira. Muita gente bota na minha mente, você tá falando um monte de besteira, não muda a vida de ninguém. Sim. E quem disse que eu tô querendo mudar a vida de ninguém? Eu quero mudar a minha. Eu quero transformar a minha. Eu quero que alguém depois nem saiba o que ela fez. Nem eu vou saber direito. Mas eu quero transformar a minha vida. Eu transformando a minha vida, o mundo girou. O mundo tá extraordinário. Quem disse nessa vida que eu quero mudar a vida de quem quer que seja? Eu não. Até porque isso não existe psicologicamente e cientificamente e todas as possibilidades de você pensar. Não temos poder de mudar mundo, de mudar ninguém, mas se você mudar você, você já fez muita coisa na vida. Se você se transformar, se você começar a mudar o que você acredita e lutar por o que você quer, isso é uma transformação sua. É porque tem gente que diz assim, tudo que você está falando vai mudar o que na minha vida? Mas na minha muda. Na minha muda bastante. E se para você começar a pegar pelo menos um versículo de todo o meu texto de história,
e você vê que ele é verdadeiro. Por exemplo, se eu desistir de mim, se eu desistir de mim, achar que minha vida não é tudo que eu quero, né? Ah, que minha vida, que sentido tem a vida? A vida tem um sentido maravilhoso, excepcional. Ouvir os pássaros, sentir a brisa, olhar para o sol e dizer bom dia, sol lindo, maravilhoso. E acordar e dizer gratidão, Senhor, que eu estou aqui, que eu estou bem, que eu posso fazer o café da manhã para minha família, tomar café com minha família. Obrigada, meu Deus, que eu posso acordar e participar desse parque maravilhoso que o Senhor forneceu para a gente ser feliz. É porque também tem um ditado que diz que a gente não veio para essa vida para ser feliz, a gente veio para sofrer. Mas depende muito, muito de como você encara. Claro que a vida é, como eu lhe disse, ela às vezes nos empurra para a gente ser aquilo que a gente tem medo de ser. Aquilo que a gente tem um pouco de dúvida que vai dar certo. Mas a vida, Deus, o universo, as energias, o magnetismo de viver, ele nos implora e nos empurra para cima das coisas que devemos realizar. E que bom que é assim. Que às vezes você se sente porque, né, a vida tá fazendo isso comigo. E depois você vê, tinha que passar por isso. Se eu tivesse ficado lá, se a vida não me empurra, se a vida não me acorda, se a energia, o magnetismo da vida não me puxa, eu estava lá. Com pouca comida, passando necessidade, com pouco desenvolvimento intelectual, espiritual, lá, parada no tempo, onde eu nasci com pouco pão, com pouco desenvolvimento de todas as formas que você pensar, numa decadência. Se você ficar lá toda a vida, aí você não cresceu, você não desenvolveu, você não acreditou em você, você realmente não quis viver, não quis ver outro mundo, não quis apreciar esse universo tão maravilhoso que Deus deixou. E deixa eu dizer, quando eu digo assim que eu ficaria lá naquela situação medíocre, mesmo a situação medíocre que eu conheci no início da vida, na infância, ela para mim é gigantesca. Quando eu olho, eu lembro os brinquedos que eu mesmo tecia, que eu mesmo fazia. Eu lembro o valor que eu dava pro meu chinelinho, mesmo ele quebrado, armengado. Eu lembro também como eu admirava as coisas que tinha em minha volta, mesmo na minha vida medíocre, difícil, faltando algumas coisas, faltando alimento, faltando remédio, faltando muitas vezes até as roupas, né, certas, ou que eu naquele tempo poderia querer outras, mas não, a gente aproveitava, era uma filinha de meninas e uma ia aproveitando a roupa da outra. E quando tinha uma roupa nova, nossa, como você valorizava, era como se você fosse vestisse para você ir andar de tapete vermelho, como se você, pelo menos eu agia assim desde a infância. Eu sentia dessa forma. Cada vez que eu ganhava um chinelo novo, era um grande presente. É como os meninos hoje ganham um videogame, um celular caro. Eu era meu chinelinho, gente. Só para não queimar meu pé, para não furar de espinho, que eu morava nas roças, na zona rural. Era só um chinelinho que me alegrava. E os brinquedos eu mesmo fazia, a gente mesmo fazia. Como eu já disse a vocês, eu sentava nas pedras, que o sítio do vovô era cheio de pedreiras, mas pedras muito altas mesmo, pedreiras imensas, que eram como se fossem serras, mas só de pedra, não era terra, que é aquela pedreira bem alta mesmo. Os grandes penhascos de pedra e muitas pedras bonitas que eu subia em cima delas e dizia que era o meu carro. Como eu digo a vocês, na infância eu nem via muito carro. Na nossa turma ninguém tinha carro. Quando tinha era carro de boi.
aqueles carros de madeira, com um barulho muito característico. E, enfim, as lembranças que eu tenho são essas. Mas eu dirigia um carro motorizado mesmo, eu não sei onde eu via. Deve ser quando eu viajava, né, para São Paulo, voltava, deve ser que, enfim. Eu sei que não era tão comum ter carro, mas eu já dirigia as pedras do vovô. Então eu já sonhava de um dia ter um conforto, ter um carro para dirigir. Então, é sobre isso, sobre você olhar para trás e você ver quanto você evoluiu, quanto você cresceu. E você evoluiu também em controlar a sua raiva, o seu ódio. E muitas vezes as pessoas te tiram do sério, né? Mas com a vontade de te desequilibrar ao máximo que tu pode e até desequilibra. Eu vou dizer para você, desequilibra, que às vezes você ficar doente, você ficar com uma dor de ouvido, uma dor de cabeça, tontura, enjoo, problemas nos seus órgãos, é de desequilíbrio, de raiva que as pessoas te fazem, também pode causar isso. Mas é melhor que tu sinta uma tonturazinha e que depois passe do que tu avançar em alguém, fazer uma coisa trágica, estragar a tua vida. Então tenha equilíbrio, sim. É melhor que você passe uma tontura de tanta raiva que você aguentou, de tanta pressão, do que você agir sem pensar e fazer uma grande besteira e aí você estraga a sua vida. Isso sim é descer degrau. Isso sim é voltar para ser medíocre. É você não ter equilíbrio. Raiva todo mundo tem, mas não deixa a ira tomar de conta de você que você fica sem raciocínio. Aí você só faz besteira. Aí sim, você só faz besteira. Eu, às vezes, quando eu não dou conta dos sentimentos que estão presos dentro de mim, eu surto. Eu vou dizer para vocês que eu surto, mas graças a Deus, em todos os meus surtos, eu só pulo, grito, dá vontade de correr. Graças a Deus que é assim. Porque já pensou se fosse para pegar fazer uma besteira, né? Glória a Deus que é só pra gritar, para extravasar mesmo aquela nervosa. É como se você tivesse cheia e tem que vazar. Aí você vaza no estresse, você grita, você chora, você dá uns pulos. É melhor. Você fica assim com a fama de doida, mas pelo menos você desabafa. Você fica com a fama de desequilibrada. Por isso que é bom também você ter equilíbrio, que não precisa nem você gritar. Extravasa de outras formas. Eu tô extravasando agora, aprendi. Extravasar assim, ó. Escrevendo. Bota data, bota tudo e dando a caneta pra dentro. Eu tô escrevendo agora. Eu escrevo o que eu penso, o que eu quero perdoar, o que eu quero esquecer, o que eu quero que chegue pra minha vida com mais serenidade, sabe? E isso tem me ajudado bastante. Esse ano eu tive um surto, sim. Eu já falei para vocês 1 milhão de vezes. Tive um surto terrível. Pressão de toda qualidade em cima do meu juízo. E aí eu me senti oprimida e dei uns gritos, sim. Mas espero não ficar mais assim. Espero que eu me afaste das pessoas que me torturam a ponto de eu ficar assim chateada. Eu aprendi que é melhor eu ter paz com elas distante de mim do que todo dia eu estar junto escutando aquela mesma prosa, aquela mesma indaga lhe fazendo mal, porque é como se você estivesse tomando uma dose de veneno todos os dias. Viver com alguém tóxico, com alguém que te provoca do nada, que alguém que te provoca gratuitamente, é tóxico, é veneno. E uma hora tudo desanda. Então é melhor que se afaste. E enquanto não pode se afastar, vai escrevendo. Pega caneta, nem é tão cara assim. Se não tiver caderno, faz que nem eu. Pega uns negócios que não servem mais e recicla, escreve. Faz mesmo com vontade. Aqui eu meto caneta pra dentro, gente. Eu escrevo aqui, o estresse passa. Também vai ajoelhar, orar, abra a Bíblia e ler uns versículos. Vai lá em Provérbios, que ali é sabedoria pura.
E leia que você também se limpa. É um exercício de limpeza mesmo, de limpeza de quando você está envenenado, quando você está intoxicado. Leia a Bíblia. Leia histórias que lhe erga, né? Que lhe traga para a vida de novo, para a realidade. Porque eu vou lhe dizer, quando a gente está chateado, quando a gente está sem querer entender uma situação, é muito ruim, você não pode alimentá-la, porque você se torna monstro, né? Dizem, tem uma frase, acho que é do Nietzsche, que diz assim: quando você olha muito para o abismo também olha para você. O que eu entendo sobre isso é você focar demais numa coisa ruim e você acaba não focando em, em perdoar aquela história, mas você cresce o ódio, né? Você desenvolve cada dia mais um ódio crescente, assim, que te domina e você pode, em vez de você transformar sua vida em paz, em aquela coisa não virar uma tragédia, daí você transforma ela em trágico, porque você pensou muito sobre aquilo de uma forma negativa, olhou para aquela coisa de uma forma muito negativa. Hoje, com essa minha idade, eu já consigo olhar algum mal que as pessoas fazem para mim de uma forma com mais calma, tipo assim, ele fez isso, mas se ele fosse perverso, mal, se Deus não tivesse na minha vida me protegendo, ele poderia ter feito uma coisa muito pior contra a minha vida. Então, você começa a pensar sobre que ele poderia ter sido mais dramático, que ele poderia ter sido mais cruel, mais, vamos dizer, é isso mesmo. Quando a pessoa, ele fez um mal que você acha que foi o extremo, mas aí você vai pensar que ele poderia ter ido mais um extremo maior, que ali o extremo dele, para ele não fez nada. Mas ele poderia ter ultrapassado aqueles limites, mas por você ter um Deus maravilhoso que te protege, que te livra, que te guarda, que te diz, não, você não vai fazer tanto, poupa a vida da minha filha ou do meu filho, né? Como Deus fez com Jó, que o inimigo ficou dizendo, Jó é bom, é bom, gosta de você, fala muito bem com você, tem uma convivência de te adorar, porque a vida de Jó é boa, Jó é rico, Jó, todo mundo da casa de Jó tá tudo bem. Ficou falando para o Senhor que Jó, como vocês sabem na história da Bíblia, que Jó só adorava o Senhor porque estava tudo bem na vida dele. Agora mexe com as coisas dele, mexe com a vida dele, mexe com a saúde dele, mexe com a riqueza dele e com a família dele, para ver se você vai ser adorado. Só que aí o Jó não sabia disso, né? Só o Senhor sabia que o inimigo tinha falado assim. E o Senhor permitiu. Disse, então tu mexe, só poupa a vida do meu filho. Então, se você começar a pensar que aquela pessoa poderia ter ido mais longe do que o demônio foi na vida de Jó, acabar com a vida de Jó, destruir mesmo, acabar, aniquilar. Não ficar Jó ali aguentando as coisas acontecendo, doendo, mas a vida de Jó foi poupada, porque o Senhor disse, poupa a vida do meu servo. Essa parte você não vai destruir, a vida do meu servo. E Jó, inocente, que teve a permissão de Deus, quantas vezes Jó murmurou mesmo, o que te fiz, Senhor, por que está assim, por que me abandonaste? Só que o Senhor não tinha abandonado, o Senhor estava ali poupando a vida dele, cuidando dele, mesmo ele passando por todas aquelas mazelas, aquelas tragédias, É a mesma coisa que eu posso hoje usar a história de Jó, ser paciente sim, alguém que me levou a um extremo, que não aceitou o meu pedido de desculpa, alguém que eu me redimi, me ajoelhei e falei, me perdoa, isso não vai mais acontecer, e a pessoa levou a ferro e fogo, me levou às últimas consequências para que eu pagasse aquela situação.
E eu não entendia, eu chorei, eu estava muito desesperada, muito triste. Por que aquela pessoa estava fazendo assim, não aceitava minhas desculpas, nosso perdão, por uma coisa tão boba, fazer a gente passar tanta humilhação, gastar tanto dinheiro. Eu fiquei me perguntando, uma certa época, porque eu passei por isso. Só que depois o Senhor, no momento que eu estava assim, mais me acalmando já, e tentando fazer o Ho'oponopono para eu não odiar essa pessoa, para eu deixar, não tomar ódio por o que ela não, ela por a ação dela, eu não conseguia, doía. Quando eu ia dizer, na parte que eu ia dizer, eu sinto muito, por favor me perdoa. Quando eu ia dizer eu te amo, doía tanto, gente, rasgava tanto o meu peito, me machucava tanto que eu dizia, Senhor, não está sendo sincero. Eu estou dizendo que eu amo essa pessoa, mas está doendo demais. Eu não amo, não consigo amar essa pessoa, Senhor, como irmão. Aí o Senhor me respondia, não fala mais, filha. Mas se você tem vontade de perdoar, vá só orando, orando. E eu fui orando. Quando foi um dia, eu consegui pensar nessa pessoa sem dor, sem aflição. E eu consegui fazer o Ho'oponopono e falar, eu te amo. E aí a paz começou a reinar dentro da minha alma. E claro que eu não entendo. Até agora eu não compreendo por que ele não aceitou minhas desculpas, o meu perdão e preferiu levar a ferro e fogo. Mas eu pensei, Deus botou na minha mente assim, e se eu te disser que eu estava no meio de toda essa aflição e de toda essa situação? E se eu te disser que ele pensou em coisas pior do que isso? Aí doeu. Aí eu me arrependi. Aí eu fiquei assim, Senhor, então agora eu tenho que agradecer por essa pessoa não ter agido pela força do inimigo e não ter feito uma coisa pior na minha vida. Não ter arrancado a nossa vida, a vida da minha família. Não ter destruído, não ter esmagalhado a nossa família. Aí eu comecei a agradecer ao Senhor porque Deus protegeu, que não aconteceu o pior. Que a reação do ser humano foi boa, foi leve, perto do que poderia ter sido pior. Aí eu comecei a me sentir melhor, comecei a compreender a situação. E claro que eu não queria ter passado por isso, mas tive que passar. E digo a vocês que já me sinto vitoriosa. Já me sinto vitoriosa, honrada por Deus. E agora chega de tanto papo, apesar de que eu quero deixar uma palavra da minha mente mesmo, que eu acordei hoje. Como eu disse a vocês, eu acordei com vontade de ficar muito na cama, de ficar lá, né, gozando muita preguiça, me estribuchando de preguiça, mas o Senhor Deus disse, levanta-te e vai à luta, não dorme, não cochila, cuida do que é teu, do que tu acredita. Vai falar com a tua plateia. Que dia menos dia tu acorda e tua plateia tá gigante. E vai descobrir que tu tem energia, um magnetismo assim de mandar um recado esplêndido. E agora o que eu tenho para dizer é o seguinte, você tá passando uma dor, alguém te julgou, alguém te levou ao tribunal, alguém te traiu, alguém falsificou um documento para te prejudicar, alguém foi cruel com você, não vai em cima dele. Deixa Deus. Porque se tu for em cima é destruição. Se tu for em cima, tu perde. Deixa eu dizer, tu perde. Porque com um inimigo, quem pula em cima de um inimigo furioso é suicídio. Tô falando sério.
Se te traíram, ora. Ora. Naquela hora que vem aquela dor, que ela é uma dor misturada com raiva, com ódio, faz o Ho'oponopono, pelo amor de Deus. Diz assim: fulano, eu sinto muito. Foi ele que te fez mal, mas tu vai ter que dizer: fulano, eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Eu te amo. Eu sou grata. Amém? Faça. Dói. Quem bem sabe que dói sou eu. Sabe o que é você fazer o Ho'oponopono para alguém que tirou a vida de seu pai? Sabe o que é fazer Ho'oponopono para alguém que te leva ao tribunal? Sabe o que é fazer Ho'oponopono para alguém que carrega tua filha na garupa de uma moto e quase mata ela? Não, ninguém não sabe. Ninguém não sabe o tanto que dói. Sabe o que é fazer Ho'oponopono para alguém que te humilha, te chama de burra, de preguiçosa, de idiota? Não, ninguém não sabe. Ninguém não sabe. Só eu. Mas deixa eu te dizer, quem te fala é cheia do poder de Deus. Porque desde criança eu tive um problema sério com a minha mãezinha. Nem sabia que eu ia me emocionar. Deixa eu desligar, depois eu volto. Eu conto pra vocês que em 80 a minha mãe perdeu um filhinho. E... Nossa, tinha que tocar agora, né, gente? Mas eu vou contar. A minha mãe perdeu o último filho que ela teve no parto. E ela teve depressão pós-parto e daí ela foi embora dessa terra com depressão. E eu já me ajoelhava para Deus desde 80 e conversava muito com Deus. A minha fé em Deus não é de agora, é desde eu pequenininha. Aliás, eu digo para vocês que é antes da barriga da minha mãe. E faça Ho'oponopono, dá certo. O Ho'oponopono é uma técnica que cura pessoas, que cura vício. Você tem um vício com bebida? Faça o Ho'oponopono para bebida. Que cura a falsa ideia de que dinheiro é ruim. Eu fiz, que eu tinha, né? Porque meu povo dizia muito que rico é isso, que dinheiro é isso, que dinheiro... Eu fiz e graças a Deus de lá pra cá nunca mais me faltou dinheiro. Eu não tô milionária, mas nunca mais me faltou dinheiro para minhas precisões, para as minhas necessidades. Glória a Deus. E eu faço o Ho'oponopono para minha mente, para melhorar cada dia mais. Eu faço o Ho'oponopono para tudo. Para meu convívio com meu marido, para meu convívio com meus filhos, meus netos, meus genro, nora. Eu faço o Ho'oponopono para o meu trabalho. Eu faço o Ho'oponopono para viver nesse universo e não fazer mal a ninguém. Se eu não puder mudar a vida de alguém para melhor, para fazer benefícios para as pessoas, eu também não quero prejudicar ninguém. Não preciso, não quero. E acho que a gente tem que pôr uma excelência dentro da gente, dizer assim, eu tô nessa terra, eu não quero ferir ninguém, não quero fazer justiça com minhas próprias mãos. E todos que me fizeram mal, eu entrego nas mãos do Senhor. E peço para que o Senhor me cure, que eu não fique traumatizada de não viver no meio do mundo. Tipo assim, Cleide, agora porque você teve um abuso entre parentes, um abuso na infância, você sofreu abuso entre parentes, você vai perder a fé em todo mundo. Não, você fica com o pé atrás, você fica mais acordada para a realidade da vida, mas você confia desconfiando, dá uma chance, né, com cuidado às pessoas, mas com cautela, que você sabe que muitas vezes o abusador, o grande inimigo da vida da gente, mora com a gente, dorme na mesma casa, gosta de estar por perto, né, porque
enfim. Então, fiquem atentas, mães, pais, parentes que amam seus filhos. Não confie nas pessoas plenamente só porque ela é pai, ou porque é padrinho, ou porque é avô, ou porque é tio, ou porque é um grande amigo da família. Não confie plenamente. Porque quando você confia plenamente nas pessoas, porque é seu parente, você está entregando. Eu estou falando de entregar uma criança, deixar uma criança nas mãos de alguém, só porque você é seu amigo, porque é seu vizinho, porque é gente boa, e você entrega e deixa lá um dia, dois, às vezes até mais. Ah, porque é amigo, que você pode estar fazendo um grande mal para seu filho, ou para aquela criança que você é, o tutor dela. Eu digo isso por experiência própria, já passei por isso. Por a minha família confiar nas pessoas e me deixar na tutela da pessoa que abusava de mim. Então, o abusador não está do outro lado do mundo, ele está dentro da tua casa, fica esperto. E muitas vezes também está onde gosta, em escolinhas também. Por isso temos que orar, né, por nossas crianças. E o vídeo hoje é um amanhã melhor. Se hoje está difícil, amanhã vai estar melhor. Se te levaram ao tribunal hoje e tu não merecias passar por todo esse constrangimento, essa dor, o Senhor vai te ajudar a sair dessa situação. E se tu fez algo errado, se arrependa de todo o coração e peça para Deus ser o teu juiz, o teu advogado, porque o Senhor acredita no teu arrependimento e na tua dor. Amém. Fiquem todos com Deus e tudo. Vou ler um versículo, gente. Já ia abandonar sem falar de Papai do Céu. Quem sou eu aqui? Importância nenhuma. Ave Maria. Bora para a Bíblia, gente, que lá que tem a palavra doce. Olha, Salmo 91. Deus, o nosso protetor. Tá vendo? Olha, mesmo quando você falha, quando alguém deixou você, criança, por exemplo, um tutor abusador, mesmo assim Papai do Céu vai estar lá sendo teu protetor. Mesmo que você passe aquele abuso, mas por Deus estar ali te livrando, te poupando como poupou a vida de Jó, Ele vai ser o teu protetor em todas as situações, mesmo naquelas que o teu pai e a tua mãe te abandonaram. Amém? Então, o Salmo 91 diz assim: Deus, o nosso protetor. A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso, pode dizer a Ele: O Senhor Deus, ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. E Deus livrará você de perigos, peraí, e Deus te livrará, você te protege da escuridão, escondidos. Peraí, dos perigos escondidos. Ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus em quem eu confio. Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais. Amém? Olha, eu tive uma dificuldade para falar aqui porque meu óculos está realmente embaçando, gente. Eu preciso dar uma mudadinha. Não sei o que está acontecendo com esse óculos, de verdade. A letra nem é tão pequena assim, mas está embaçando. Por isso que eu demorei. Mas Deus te livrará dos perigos escondidos. O que é que eu digo quase todo dia aqui nos meus vídeos para vocês? Que a gente não está vendo. Não está vendo as coisas que estão tramando contra nós. Nós não estamos lá naquela sala fechada onde pessoas tramam mal contra a gente.
Nós não estamos no meio daqueles que tramam acabar com a tua raça, te deixar para baixo, te diminuir, te humilhar. Mas Deus está lá, ouvindo tudo, e te guardando e te protegendo e dizendo: tu não vai mexer com minha filha. Tu não vai tocar num fio de cabelo da minha filha, porque eu não vou deixar. Mas isso tu precisa confiar fielmente no Senhor. Tu não tem que ter dúvida que Deus existe. Tu tem que ter aquela confiança que Deus está ali te livrando do que está escondido, daqueles perigos escondidos, daquelas tramas do inimigo que tu nem sonha. Jó não sabia não que o inimigo estava ali afrontando dia e noite, querendo destruir Jó e dizendo: olha, ele é bom, ele é honesto, ele é legal, porque tu não mexe na família dele, no dinheiro dele, na vida dele. Tem um monte de gente aí que te levanta falso, que quer te ver por as costas, que não quer que tu tenha o que tu tem, nome, respeito e vida. A vida que tu leva, tem gente que tem inveja. É tão pequena, né? Tão insignificante, mas tem gente que tem inveja. Mas Deus te guarda. Confia. Lê o Salmo 91 para tu ver. É só glória. Confia. E vamos que vamos. Plateia, eu vesti para vocês esse vestido brilhoso, porque é o mais bonito que eu tenho dentro do meu guarda-roupa. No momento. Ó. E é para vocês. E confia que dias melhores Deus prepara para nós.